Boa noite, pessoal! Atrasado, mas cheguei, né? Vamos lá. E sarcasmo. Como lidar? Vamos fixar esse comentário aqui. Opa! Pra gente conseguir, né? Seja bem-vinda, Rosélia, minha madrinha, minha... Aquela que sempre dá um jeito de me lembrar das minhas lives. Cheguei em casa agora, a vida tava numa correria louca. Eu tava atendendo até agora. Seja bem-vinda, Lauanda Melo, Cátia Oliveira. Seja organizer, né? Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Vamos esperar um pouquinho, né? Atrasei uns 15 minutos aí. Vamos esperar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, enquanto o pessoal vai chegando, pra gente poder começar a nossa live de hoje, que tem como tema como lidar com pessoas irônicas e sarcásticas. Nós precisamos falar sobre isso, né? Pra gente poder refletir um pouquinho e tal. E já convidando vocês para participar de um sorteio do livro chamado A Lei do Triunfo. É um livro que eu estou sorteando para vocês lerem, né, obviamente, para poder aprender algumas leis de um autor chamado Napoleão Hill, para poder ajudar, né, a alcançar sucesso, etc. Maia Oliveira falando, sou filha da Cátia Oliveira Organizer, sou Maiara, sua colega de profissão. Que legal! Seja bem-vinda, fiquei feliz, viu? Pois é, tia, hoje o dia foi, viu? Nossa, tem dia que é bem puxado mesmo, né? Eu ainda não comi, eu tô com fome um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou comer. E, enfim, vim correndo até chegar. Mas deu certo, tem nada não. Tô aqui. E aí depois vocês dão uma olhadinha lá no feed do Instagram, que tem as regras lá para você conseguir concorrer ao livro, tá? Marcar 3 pessoas, curtir a minha página no Insta e curtir a foto oficial. São essas 3 regrinhas básicas. É bem tranquilo de participar. E aí, quarta-feira agora, hoje é segunda, né? Ah, olha que legal. Quarta-feira agora dá pra gente falar sobre um tema legal, ó. Vai ser sobre o que faço para lidar com pessoas incompetentes. Lascou, né? Quem nunca teve que lidar com alguém assim na vida, no trabalho, né? Enfim, em alguma circunstância de vida. Então, fica esse tema para a live de quarta-feira, já convidando vocês para poder estar presente. Oi, mãe, seja bem-vinda. Carlos Vinícius, seja bem-vindo. Bianca, seja bem-vinda. Débora Ribeiro, seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Edilane, o nome dela tá picotado, né? Edilane. Que legal. Carol, seja bem-vinda. Vamos lá, desculpa o atraso, tá, gente? Eu acho que eu já vou começando, né? Porque eu enrolei. Tava atendendo. Gente, desculpa, eu acabo esquecendo de anunciar no Instagram. Vamos lá, cadê? Uai, eu fechei a página, não era pra fechar. Pera aí, deixa eu abrir aqui de novo. Aí. Bom, como hoje o tema é como lidar, né, com ironia, com sarcasmo, com pessoas irônicas, sarcásticas e tudo mais, eu preciso primeiramente começar conceituando, né, o que é ironia, o que é sarcasmo, para a gente poder saber o que a gente pode comentar a respeito, né? Então vamos lá. Ironia, eu não sei se vocês já olharam no dicionário da definição da palavra, é aquela figura de linguagem, né, uma figura por meio da qual se diz, né, o contrário do que se dá a entender. Então, assim, é o uso de palavra ou frase com sentido diverso e até oposto ao que se deveria empregar mesmo, né, para poder comunicar alguma coisa. Então, a ironia, ela ressalta mais o contexto do que a mensagem explícita. Então, fica ligado nessa dica aí, ó, nesse conceito. Por quê? Eu preciso voltar nessa definição daqui um pouquinho para a gente poder entender em que situações que às vezes a ironia e o sarcasmo ela não cabe bem para as nossas relações interpessoais, porque algumas pessoas usam um pouco da ironia com um sentido de zombaria, um pouco no contexto de brincadeira,
Quem nunca, né, fez uma ironiazinha ali para poder fazer uma brincadeirinha, para fazer uma chacota, querendo comunicar dar uma caçoada de alguém, dar uma zoada numa pessoa, né? Então, as pessoas geralmente utilizam dessa figura de linguagem, né, dessa capacidade que a língua portuguesa tem de comunicar uma coisa relacionada mais a um contexto, um sentido além, para poder não falar diretamente certas verdades. Beleza, até aí tudo bem. Isso atrapalha a comunicação, né? De uma certa forma atrapalha a comunicação. E o que é o sarcasmo, né? O sarcasmo seria um tipo de ironia mais ácida. Sabe aquela ironia que é mais doída, né? Que é um pouco mais... Quando queima, sabe aquela sensação de queimar? É o sarcasmo, é quando você usa do linguajar para ressaltar um contexto e tal, que dá uma queimada na pessoa ali, dá uma tirada mais doída, sabe? Não é um contexto que envolve às vezes até um riso, envolve uma seriedade no sarcasmo, né? Então dói, pesa uma realidade verdadeira da vida da pessoa. Então assim, entendendo que a ironia é isso e o sarcasmo é isso, eu preciso entender outra coisa. O que geralmente, por que as pessoas utilizam dessa figura de linguagem, né? Primeiro de tudo, e por que ela prejudica, né? Por que é complicado lidar com pessoas somente assim? Primeiro ponto, a gente tem que entender que existem algumas pessoas que elas têm dificuldade de comunicação. Como assim? A comunicação no sentido de falar abertamente alguns assuntos. Tem gente que tem limitação disso, elas não sabem ser assertivas. Elas não sabem falar assim, peraí, deixa eu conversar com você um assunto que eu acho que pode ser do seu interesse, que eu tô percebendo aqui que tá te prejudicando de alguma forma, ou tá te trazendo algum prejuízo de alguma maneira, né? E aí você vai, fala o assunto, né? Do tipo assim, nossa, você tá tão triste, você tá tão chateado com alguma coisa, né? Ou então, você tá muito fora da realidade mesmo, né? Você tá percebendo umas coisas que não tem nada a ver, ou então você tá sendo muito egoísta com relação a alguma coisa, né? E aí você vai lá e conversa, né? Assim, fala, ó, o comportamento X, o comportamento Y, o comportamento Z não tá legal, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que as pessoas geralmente utilizam, né? Qual figura de linguagem que geralmente vem? Ah, aí você tá comentando com alguém de forma indireta e fala assim, você percebeu fulano? Ah, fulano não, fulano lá tá achando que é o rei da razão, né? Não tem a capacidade de perceber que ele não tá pensando bem, pensando adequado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Ou então, fulano acha que é o rei da vontade, né? Aí comunica de uma forma indireta, mais com relação a um contexto, conta uma história que o fulano passou, né? Pro fulano se tocar, não sabe falar diretamente, assim, vai direto ao ponto, né? Aí a pessoa fica utilizando de uma ironia, ressaltando um contexto, né? Comunica uma linguagem querendo dizer outra coisa, né? E aí isso é muito comum e até funcional no contexto de humor, né? Quem nunca assistiu um show de stand-up ou quem nunca foi num show de humor mesmo, né? Teatro, sei lá, qualquer coisa assim. Para poder ver, né? E se divertir com aquilo. Beleza, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? Nesse contexto é funcional, porque assim, o objetivo de todo mundo ali é dar risada mesmo e tal. Agora, quando nós utilizamos desse recurso para poder comunicar alguma coisa que eu gostaria de conversar sobre, ela não é eficaz. Por que não é eficaz? Tanto a ironia quanto o sarcasmo, ela produz efeitos colaterais. Algumas pessoas encaram a ironia como leva tudo na brincadeira, a pessoa nunca fala sério, a pessoa, né, quando é um diálogo entre duas pessoas, fala, mas você nunca fala diretamente, sempre fala em figura de linguagem, parece, né? Aí fica jogando ali algumas coisas que dá para perceber pela figura de linguagem usada, e por conta disso a pessoa ela se sente ofendida, é como se ela não pudesse usar essa comunicação. E aí ela fala, mas toda vez que eu tento falar, você nunca me escuta. E aí eu falo mesmo desse jeito. Não, aí a pessoa disfarça às vezes. Fala, não, mas é só brincadeira. No fundo quer comunicar alguma coisa. Não tô falando isso, não leve em consideração, não, né? Então vai tentando amenizar. É aquele tal negócio, né? Existe aquele ditado que às vezes eu acho ele certo. Toda brincadeira tem um pouco de fundo de verdade. E às vezes é isso mesmo. A pessoa quer comunicar uma coisa e ela ameniza
o conteúdo do que ela quer falar com um tomzinho de brincadeira, com uma ironiazinha ali carregada na situação. Só que existem pessoas que elas só comunicam desse jeito. A cada 10 palavras que ela fala, sei lá, umas 7, 6, sei lá, são ironias, são figuras de linguagem nesse ponto, ou de sarcasmo também. E aí no sarcasmo, a pessoa, ela fala para poder tocar na ferida, sabe? Assim, ela usa de um tonzinho de humor mais refinado, mas ela quer comunicar uma verdade mais dura. Ela não se preocupa tanto em envolver a pessoa num contexto mais leve, de uma brincadeira qualquer, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o sarcasmo, ele tem essa característica ácida de fazer doer mesmo, sabe? Por isso que fala que é ácido, né? Porque o ácido você pinga lá na pele e o trem corrói, né? Dói, causa dor. A ironia não, é mais um contexto de dar uma risadinha ali, mas que você comunicou alguma coisa que é leve. O assunto não dói, o assunto é leve. Às vezes é uma brincadeira, uma situação engraçada que aconteceu ali, que às vezes a gente ironiza a coisa, né? E ressalta uma característica que a pessoa às vezes não gosta em si, dá uma ironizada, né? Então, tem essa característica. Agora, eu falei de sarcasmo porque não podia deixar de lado. Agora, quando é que isso se torna um problema de fato e de direito, né? Em contextos diversos, seja família, seja trabalho, seja casamento, seja amizade, seja... o que mais? Enfim, seja qualquer contexto comercial, ali numa loja e tal, enfim, rede social às vezes, né, a gente comunica muito por rede social e tal, às vezes usa disso, né, WhatsApp, nesse contexto ali de comunicação que a gente usa de grupos e tal, a gente precisa entender de que a figura de linguagem cabe quando o contexto é realmente de uma brincadeira. Então eu tenho que ter o discernimento. E às vezes as pessoas que também lidam com pessoas assim têm que ter o discernimento de conduzir o assunto para onde ele merece ser conduzido. Por exemplo, eu estou numa reunião de negócios, de trabalho, ou de discutir pontos relacionados à família, sei lá, qualquer coisa. Aí a reunião está falando de um assunto sério que a gente precisa resolver. E aí às vezes a pessoa fica com piada. Nossa, você tá vendo? Aí vamos supor que tá falando de um problema de, sei lá, tem que dividir as tarefas de casa. É um problema até relevante, né? Aí começa com ironias, do tipo assim, não, mas se a pessoa puder arrumar a casa deitado na rede, ela arruma. Não, ela dá um jeito de poder arrumar uma rede móvel. Porque a rede ela vai ter dois motores que ele vai andar pela casa inteira e a pessoa deitada ela vai arrumando casa, ela vai limpando as coisas e tal. Dá um jeito. E aí começa a usar de uma característica meio de preguiça da pessoa, de ser mais lenta, mais malemolente, de gostar de um descanso, né? Para poder comunicar de uma maneira irônica, né? De uma maneira, né? Um pouco mais, com uma pitadinha de humor ali, mas que tá cutucando. Olha, a preguiça não existe rede, né? Que anda na casa. Então vamos lá, vamos desenvolver um jeito de resolver o problema, né? E aí a pessoa, comunica de uma maneira, como fala? Irônica. Tá. O sarcasmo seria comunicando de uma maneira não tão irônica, mas para afetar mesmo, só que com um tomzinho de brincadeira. Tipo assim, nossa, parece que existem pessoas na vida, né? Não cita o nome. Parece que existem pessoas na vida que não sentem remorso de preguiça, né? Assim, e é engraçado isso, porque a preguiça ela pode conduzir as pessoas para coisas que não são muito positivas, né? E geralmente todo preguiçoso é gente boa, né? Nossa, como as pessoas são gente boa. Elas sempre são as últimas a saber das coisas, elas sempre se dão mal nas informações, né? Do tipo assim, tá falando de uma maneira leve, tranquila, mas tá corroendo ali a característica da pessoa, explorando as consequências negativas, explorando tanto que aquilo é ruim mesmo, né? Para ver se a pessoa se toca. E assim, é uma forma indireta de comunicar para amenizar, que às vezes, enfim, não sei se surte tanto efeito, mas eu acho que o processo de comunicação ele tem que partir da assertividade, né? O que é assertividade? É eu resolver o problema mesmo de fato, ser direto, falar abertamente sobre a questão envolvida, né? Do tipo, olha, fulano, eu vou falar uma coisa,
ela pode te incomodar. Prepara o terreno, né? É uma característica que eu observo. Você pode não concordar comigo, mas eu estou vendo e tal. Todas as vezes que tem que arrumar a casa, você manifesta uma certa preguiça, você fica enrolando, coloca outras coisas no lugar para fazer, você descansa antes. E eu vejo que não dá resultado, não está resolvendo, a gente está deixando as coisas meio acumuladas e tal. Queria muito que você mudasse nessa característica, né? Porque o que tem que ser levado em consideração nesse processo de comunicação é o respeito pela coisa comunicada, né? Então, assim, eu não posso misturar o assunto com uma exaltação de uma característica, fazer os outros rirem de algo que o outro tem lá de característica, mas que tem que dar uma segurada, né? Às vezes o outro nem vê isso como um defeito, vê só como um ritmo que ele tem diferente, porque tem gente que encara como preguiça e às vezes o ritmo da pessoa aqui é diferente mesmo, ela é mais devagar para fazer. Tem gente que é assim, né? Funciona numa velocidade diferente, né? Seria isso. A Edilane perguntou: você vê muito prejuízo se a pessoa usar a ironia a respeito dela mesma? Edilane, não muito, porque é um recurso interessante para você não permitir tanto, entre aspas, as pessoas zombarem de você e você se ofender com isso. Quando você se antecipa e você faz a brincadeira consigo mesmo e tal, o que acontece? Isso desarma as outras pessoas que estão tentando fazer isso com você, né? Não sei por qual motivo, mas isso acontece. Então, ajudaria, né? Ajudaria. Só que o problema é quando o outro nem te pede permissão para te expor numa situação que às vezes você não quer ser exposto, você não pediu para ser ressaltado na característica da preguiça, e a pessoa tá lá. Não, porque fulano, se pudesse, arrumava a casa deitado na rede. Tá, quem perguntou isso, né? O tema do assunto em questão é falar do fulano ou é resolver o problema da arrumação da casa? E aí, assim, percebe que às vezes o contexto destoa e soa como desrespeitoso? Como, peraí, mas eu fui consultado em ser mencionado minha figura, minha pessoa, de alguma maneira e tal, e às vezes gera um constrangimento, né? Às vezes o objetivo da ironia, do sarcasmo é produzir um certo constrangimento também, além de comunicar certas verdades, né? E aí a pessoa que está fazendo a ironia é tida como a engraçadona e tudo mais, e a pessoa ironizada é tida como a sem graça, ou a que tem um defeito, sei lá, né? E aí, por conta dessas questões, né, as relações elas se fragilizam. As relações sociais elas tendem a se fragilizar, porque tem gente que não lida bem com isso, né? E o processo de você saber lidar com isso envolve o que a Edilane falou, né? Ajuda muito você saber observar em você algumas características que às vezes incomodam as pessoas, para você mesmo fazer piada disso. É uma das formas de você lidar com pessoas irônicas e sarcásticas. Tipo assim, a pessoa tá lá falando, né? Fulano, não, mas vamos arrumar a casa deitado na rede, é bom demais. Fala assim, agora? Peraí, onde é que é? Pra deitar agora? Aí você vai lá e brinca, né? Não oferecer resistência, né? Porque assim, a pessoa irônica, a pessoa sarcástica, ela tem ali alguns objetivos específicos. Às vezes a gente pode estar falando de uma pessoa extremamente narcisista, que para poder ela se sentir melhor, ela tem que rebaixar outras pessoas. A gente pode estar falando com pessoas perversas, que gostam de provocar essa acidez, de provocar uma ferida sutil ali, sabe? Que vai corroendo aos poucos, conforme ela destila o veneninho ácido dela, vai corroendo devagarzinho. Tem gente que tem esse nível de perversão. Às vezes a gente pode estar lidando com esse tipo assim, de pessoa assim. A gente pode estar lidando também com pessoas que não têm senso, literalmente mesmo assim. A pessoa às vezes é sem noção, é fora da casinha, né? Não observa que o outro não gosta e vai lá e fala numa boa, impulsiva, porque acha graça, vai lá e faz a brincadeira, né? Com um tomzinho de ironia, comunicando, é brincadeira e tal, não sei o quê. E aí só corrige às vezes quando ouve, né? Não gostei do que você falou, me senti ofendido, sei lá, qualquer coisa assim, né? E nesse caso dessas pessoas, é mais fácil a gente saber lidar com essas pessoas do que a gente exigir que o outro mude. Porque quando eu peço mudança de conduta para uma outra pessoa, eu sempre vou passar pela situação, pela realidade da recusa. Se eu falar assim, fulano, eu gostaria que você não falasse disso mais a meu respeito. Se não for crime,
ela pode continuar falando. Você vai fazer o quê? Você vai proibir? Vai colocar um esparadrapo na boca da pessoa? Você não vai fazer isso. Você vai brigar com a pessoa, você vai bater na pessoa. Tem gente que chega nesses níveis, né? De extremos aí de desequilíbrio e tal. Não é o ideal, porque tem outros desdobramentos, outras consequências e não é o ideal. Porém, tem gente que faz, né? Então, o ideal é você não entrar na pilha, mas você meio que cortar o barato da pessoa, sabe? Então, meio que temporariamente, no momento, absorve o rótulo ali da pessoa, fala, nossa, é mesmo, né? Cadê a rede? Deixa eu deitar, nossa, eu vou deitar aqui no chão agora. E pronto, né? Ou então você ignora, né? Não leva em consideração, deixa a pessoa falando sozinha, não sei. Tem estratégias nesse ponto aí que você poderia utilizar para se beneficiar desse processo, né? De não entrar na pilha, mas tem gente que não, né? Que fica assim, nossa, mas para de falar isso, fulano. Aí assim, quanto mais você fala para a pessoa parar, parece que pior fica. Você está jogando gasolina no fogo. A pessoa irônica, ela se alimenta desse tipo de coisa, né? Ela gosta de ver as pessoas se incomodarem com as piadinhas. E isso vira um motivo de graça. Quando a gente era pequeno, lembra tal do colocar apelido, dos bullying, etc, etc? É o mesmo caso. Se você apela, piora, entendeu? Quanto mais você não gosta de um apelido, quanto mais você apela com aquele apelido, mais ele pega na pessoa. Isso tem a ver com ironia, com sarcasmo. A pessoa que faz isso, ela tem esse objetivo, ela quer fazer o trem pegar mesmo, né? Enfim, é a forma dela de se divertir, se emocionar, vamos colocar nesses termos. Enfim, né? Então uma das maneiras é isso, fazer você não querer exigir tanto. Você pode pedir para a pessoa, olha, não gostaria que você falasse mais desse jeito comigo. Só que entenda que a pessoa tem o direito à recusa. Se ela se recusar, você precisa saber se adaptar. Se você tem que conviver no trabalho, em casa, sei lá, qualquer contexto, você é obrigado a conviver, é importante você saber se adaptar a essa situação. E como seria essa adaptação? Modele você o seu comportamento para lidar com a pessoa. A pessoa está lá sendo irônica, então vamos lá, cria uma forma. Defenda-se na sua cabeça. A pessoa falando que você é preguiçoso. Você concorda? Não, não concordo. Ontem eu trabalhei muito, fiz não sei o que, tal, arrumei a casa inteira, lavei vasilha, passei roupa, papapá. Isso não tem nada a ver com preguiça, mas ela quer falar na minha cabeça que eu sou preguiçoso. Então se ela quer, deixa. Fala, é mesmo, né? Nossa, me deu uma preguiça agora só de te ouvir falar. Ah, não quer saber? Vou participar dessa reunião, nada, vou dormir. Pera aí, mãe, ô fulano, arruma um colchão aí pra mim, né? Faz um café lá, vamos deitar. Não, gente, reunião. Que reunião o quê? Vamos deitar, gente. Dorme aí, sabe assim? Leva numa boa. Leva numa boa porque é melhor assim, né? Leva na brincadeira mesmo. Espírito esportivo, acho que ajuda imensamente nesse ponto. E se a pessoa tiver a maturidade para poder evoluir o pensamento dela, né? Entender que não é tão eficaz a forma de comunicar através da ironia, do sarcasmo e tudo mais, porque não comunica respeito, comunica mais desrespeito do que respeito. O que você tem que fazer? Se a pessoa demonstra habilidade, né, se ela consegue mudar e entender a importância de falar normalmente, aí você pode pedir para ela, fulano, vamos conversar no outro tom, né? Eu acho que você tá levando um pouco na brincadeira, não tô agradando. Desculpa falar, mas tá me incomodando. Essas piadinhas, essa forma aí de resolver os problemas que nós estamos discutindo aqui, né? Então, envolve tudo isso. E aí, nesse processo, nós vamos nos adaptando. Se a pessoa fala, que não tá gostando, eu vou falar assim, eu vou continuar falando. Aí você já entendeu que ela teve o direito dela da recusa, porque ainda não é crime trabalhar nesses termos, né? Desde que ela não te calunie, não te difame, etc, né? Enfim. Então você já entendeu o recado e vai ter que dar uma ajustada na coisa aí. Minha mãe comentando, a pessoa tem que ser espirituosa, né?
nem todo mundo entende o que é essa palavra espirituosa, mas espirituosa é aquela pessoa assim que é divertida, que tenta amenizar as coisas, não levar tudo muito no pé da letra, né? Na literalidade, tipo assim, fulano, você é preguiçoso demais. No fundo você sabe que você não é, então não interpreta a literalidade da coisa, não é Deus te falando isso não. É um ser humano, meu Deus do céu. É um ser humano, chongo-mongo da cabeça, falando um trem desse pra você. Espirituoso é alegre, né? Divertido, assim, né? Faz a diversão acontecer. Então, como é um ser humano, chongo-mongo da cabeça, né? Entenda isso. Não é Deus te falando. Se fosse Deus te falando, você baixaria a bolinha, falou, olha, Deus tá me comunicando os trem aqui, ó, diferente, que legal, olha. Então, baixa a bola, ouve Deus, né? Mas se não for Deus falando, se for um ser humano, e você tem a informação na sua cabeça que não tá igual o que a pessoa tá falando, resolve fácil isso aí. Fala, não, fulano tá fora da casinha. É isso aí mesmo, fulano, né? É preguiça mesmo, ontem eu não fiz nada mesmo, e eu joguei a casa pra cima e... Sabe, assim, dá uma piorada no conteúdo da ironia que perde a graça fácil, né? Então minha mãe tá... Né? Então, enfim, né? Aprender a lidar com esse tipo de gente, né, mãe? O povo do Nordeste é tudo assim, né? Eles são muito espirituosos, eles sempre têm uma piadinha pronta, né? O Tom Cavalcante é que o diga, o Didi Mocó que o diga, o Whindersson Nunes que o diga, Tirulipa, Tiririca, né? Esse povo tudo lá de cima do Norte, Nordeste ali, eles têm essa característica. É uma forma de lidar com o sofrimento, né? É um povo muito sofrido mesmo, porque lá passa privações, né? É um lugar muito, muito difícil. Então a maneira deles, culturalmente falando, de lidar com o sofrimento é fazendo graça disso, porque ameniza a coisa mesmo, né? Já ouvi vários relatos do Didi falando, né? Enfim, perdeu lá o pai num trem, o Dedé também, né? Velando no circo lá nos bastidores e eles tendo que apresentar no picadeiro lá, né? Então assim... A ironia e o sarcasmo é um mecanismo de defesa da pessoa saber lidar com a própria dor. Por trás disso tem muito histórico ali de sofrimento, né? Então a pessoa aprende essa forma de resolver os problemas, né? Para não pesar tanto. Então é característica deles, é cultural, né? Então fazer o que, né? Se não é uma pessoa do Norte e Nordeste, tem uma outra característica sem ser a cultura, então é importante a gente levar em consideração de que pode ser aquilo que eu falei, né? Um narcisismo ali escondido, uma perversão, porque a pessoa gosta da maldade mesmo do trem, né? Ou então uma pessoa sem noção mesmo, assim, a pessoa tá nem aí, não percebe, fala sem ver, e quando viu já falou e já fez ironia, né? Então tem todas essas características. E aí, né, como lidar, né? Falei algumas estratégias. E aprender o recurso básico, o recurso da assertividade, né? Você saber conversar de uma maneira madura sobre as coisas, porque se o contexto não é de piada, pra que fazer piada, meu Deus do céu, né? Se o assunto é sério, se não é, por exemplo, um almoço de família, às vezes ninguém tá conversando coisa séria, né? Não tem nada demais fazer uma piada aqui, comentar uma coisa ali, né? Pra não pesar mesmo, o contexto é de descontração. Então tá tudo certo, fazer uma piada aqui, uma ironiazinha ali, pegar no pé um do outro, tá tudo certo, é saudável, é até legal, né? Estimula um pouco mais o vínculo, né? De afetividade, de proximidade de alguma maneira. Agora, por isso que eu tô repetindo, entenda bem a diferença de contexto. Se o contexto envolve um assunto mais sério, não cabe tanto ironia, não cabe tanto sarcasmo, né? Um exemplo que eu gosto sempre de citar, eu sou fã desse cara, o Roberto Justus, né? Você não vê nos programas que ele apresentava uma pessoa muito séria, até sisuda demais, é séria até demais. Nos programas que ele apresentava, por exemplo, de que ele não... Ele é sempre muito sério, né? Falava as coisas de forma direta, objetiva, característica dele, personalidade, uma série de coisas, mas o contexto era sempre de um pouco mais de seriedade. Por exemplo, apresentação de trabalho. Às vezes as pessoas fazem uma piada ali para quebrar um gelo, mas não fica sempre dentro da ironia, né? Porque senão vira um show de comédia. Então, o objetivo ali é passar uma informação séria, uma coisa de credibilidade, né? Um vendedor, por exemplo, trabalhando, ele não vai ficar o tempo inteiro fazendo piadinha, né? Que mais?
Só pra gente entender que existem contextos que cabem e contextos que não cabem sarcasmo e ironia, tá? Então, se você quer comunicar alguma coisa de forma mais direta, se o contexto não favorece, aprende a ser forte e fala, né? E fala abertamente. Eu ia falar um trem engraçado aqui. Tipo assim, vira homem. Né? Fala abertamente o negócio, né? Porque às vezes envolve uma certa dose de coragem aí, né? Pra quem é mulher, no caso, teria que virar um pouquinho macha nessas horas, né? Mas sem ser ofensivo, né? Sem utilizar termos pejorativos, nada disso. Então aprende a falar, meu Deus do céu, que dificuldade, né? O ser humano tem a capacidade de linguagem, tem a comunicação, sabe conversar, né? Enfim, deveria saber, pelo menos. E fica nessa, né? Tendo que utilizar de subterfúgios para poder comunicar certas coisas. Então não precisa disso. O que tiver que ser dito, diz mesmo, né? Observa o contexto, né? Presta atenção no seu texto que você tem para falar, para não ter que virar pretexto, né? Então seria mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. E o sarcasmo é a mesma coisa, né? O sarcasmo é a mesma coisa. Então tendo essa diferença do conteúdo ofensivo ácido ali, gradual e sutil, né? Bom, acho que seria isso, pessoal. Deixa eu repetir os recadinhos do começo. Eu quero agradecer demais a presença do povo que chegou depois, a Ingrid, o Bruno, a... Nossa, Jesus, eu esqueci. Estúdio Mobile, meu Deus do céu, desculpa. Esqueci seu nome. Trabalhando junto, eu esqueci. Alisson, psicóloga Daniela, terapeuta Amanda, Cidinha, Rafael Brasil, obrigado pela presença. Keller, né? Keller, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Bruna, Daisy, Fernando, Taralo, Bia, Railane, Guilherme, Rose, Aninha, quanta gente, ó. Tamazuos, Dani, Alan, obrigado pela presença. Nanda, Dani também, Cleide, Rodrigues, nossa, que bom, obrigado, gente, obrigado. Metade do povo já deve ter ido embora, mas obrigado pela presença. Duas Ingrid entraram agora, né? O BR Leão, seja bem-vindo. Pessoal, vou repetir os recadinhos do começo. Escrevam as dúvidas, para a gente poder saber o que vocês andam pensando a respeito desse assunto, para a gente esclarecer. Uai, tirei o trem aqui, ó. Vamos lá. Quarta-feira agora, temos live 21 horas de novo. Vai ser sobre o que faço para lidar com pessoas incompetentes. Todos nós, de alguma maneira, de algum jeito, de alguma forma, já tivemos ou estamos tendo que lidar com pessoas incompetentes, né? De uma certa maneira, temos, de alguma forma, né? Então, o tema da live vai ser esse, de quarta-feira, 21 horas. Convido o povo para estar presente, para a gente discutir é ótimo, né? Para a gente discutir sobre esse assunto, tá? Vamos lá, o que mais? Sorteio do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, um dos escritores best-sellers mais lidos no mundo. É um livro que vai ensinar você a como obter sucesso na vida, né? Então, tem lá no meu feed do Instagram as regrinhas para você participar. Marca 3 pessoinhas lá, curte a foto oficial, segue eu no Instagram para poder concorrer. Eu vou fazer o envio do livro pro Brasil todo, tá? Só não mando para fora do Brasil porque é internationation. Mas aqui no Brasil eu mando para qualquer lugar. Certo, galera? Escreve as dúvidas aí, povo de Deus. Desculpa, eu solucei. O que vocês têm de dúvida sobre o assunto de hoje? Ficou claro, gente? Do que eu expliquei, vocês entenderam assim? Ajudou de alguma forma a esclarecer algum ponto? Quarta-feira eu prometo que eu entro na hora. Segunda-feira eu vou ter que dar um jeito desses meus horários de consultório, porque tá... Ah, Jesus. Mas enfim. Corri demais. Vocês entenderam tudo? Tá tudo ok? Obrigado, Lucas. Acabou de se inscrever no meu canal do YouTube lá. Tá tudo beleza? Posso encerrar a live então? Vocês não têm dúvida não? Escreve alguma coisa aí. Tá tudo certo? Vocês vão participar do sorteio?
Espero que vocês participem, gente. Participa do sorteio. Ah, esqueci, né? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Esqueci de colocar isso ontem. Na live eu falei, né? Pra gente poder... Pra vocês me darem sugestões coerentes, né? Porque ontem foram os pedidos nada a ver. Do tipo de prêmio que vocês gostariam de ganhar. Porque eu tô sem ideia. Olha, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver se eu vejo ela aqui pra ver se responde. É bom usar de ironia e sarcasmo para a pessoa cair na real? Uma pergunta. Olha, às vezes, porque assim, depende muito, né? A figura de linguagem da ironia, do sarcasmo, ela nem sempre cumpre o objetivo dela. Às vezes a pessoa se faz de desentendida, às vezes ela nem pega a ideia, porque você está comunicando uma coisa querendo dizer outra, né? Então às vezes a pessoa é sonsa mesmo, ela não vai entender. Depende de tantos fatores, então você tem que saber quem que é a pessoa que vai ouvir e se ela vai se beneficiar da sua ironia, para entender a mensagem implícita que está na ironia, né, ou no sarcasmo de alguma forma. Tem gente que não entende, então se você usar dessa figura de linguagem para tentar fazer a pessoa cair na real, você pode dar com os burros na água por isso, né? Então envolve essas questões. Eu sempre prefiro chegar direto na pessoa ali, né? E aí pode ser mais eficaz falando direto. O Bruno falando, meu problema é ser brincalhão demais. Às vezes uso sim as piadas para melhorar algum clima. Ah, mas aí não é ironia, né, Bruno? É você quebrar o clima mesmo, sabe? De você descontrair a tensão que existe, você não tá querendo comunicar nenhum tipo de segunda mensagem, né? E isso é normal, né? O contexto de você quebrar o gelo mesmo, sabe? Criar um rapport. Tem outro objetivo, a ironia não. A ironia é você comunicar uma verdade oculta para a pessoa pegar, sendo que você fala de uma maneira diferente. Tipo assim, você tem o exemplo da pessoa que tem preguiça de arrumar a casa, por exemplo. Fala, nossa, podia existir rede com rodas, né? Porque teria gente que ia fazer fila para comprar essa rede com rodas, né? E aí, nesse ponto aí, você está comunicando duas coisas, querendo dizer uma coisa, mas no fundo você está querendo falar assim, para de ser preguiçoso, né? Você não vai arrumar a casa deitado, tipo assim. Aí sim, né? Você usa de ironia para dar um empurrãozinho para se ligar na brincadeira. Pois é, mas nem sempre surte efeito, né? É porque aqui tá o negócio, a ironia, a pessoa tem que ter uma esperteza ali pré-pronta para poder pegar a mensagem, senão ela não pega, né? Nem todo mundo entende ironias, nem todo mundo mesmo, tá, gente? Tem gente que é literal nas coisas, entende a coisa de forma bem literal mesmo. Então é isso, galera, já vamos para quase uma hora de live. Quero agradecer a presença de todos vocês, foi muito bom estar aqui, sempre bom, né? Embora eu tenha atrasado um pouquinho. Na quarta-feira temos live e a gente se vê novamente, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela interação, pessoal. Fiquem com Deus, até mais e até quarta-feira. Um abraço.